Oi, meu nome é Yara e eu sou empresária. Eu tenho uma caminhada com Jesus de muitos anos, mas o que eu realmente sou, em primeiro lugar, é uma filha amada e eu tenho percebido isso a cada dia, assim, com a graça do Senhor sobre a minha vida. Mas muitas pessoas me conhecem pelo meu trabalho e hoje eu entendo que chega o momento das pessoas me conhecerem um pouco mais pelo que eu acredito, pelo que eu professo, pelo que eu realmente vim fazer nesse mundo. Então, se você quiser se inscrever aqui e acompanhar um pouco do que eu vou compartilhar, entender, né, que eu vou tentar ao máximo mesclar, que eu sou extremamente nova no YouTube, então vou tentar mesclar tudo aquilo que eu acredito que hoje acrescenta na minha vida e vai acrescentar na sua vida também. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo e que vocês continuem aqui por muitos e muitos anos. Hoje eu quero falar com vocês sobre sentimentos que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos, mas o principal ponto que eu queria trazer aqui é como os sentimentos ruins podem vir das pessoas mais perto de nós e como nós precisamos lidar com isso, considerando, gente, que determinadas posturas e comportamentos não dependem de nós. Então, eu aprendi, assim, depois de muitos anos, por mais que eu sempre tenha trabalhado na terapia, o que cabe a mim e o que cabe ao outro, que eu não poderia sofrer além da minha vida, né, além das minhas forças, por um comportamento que dependia do outro. Tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, você perdendo tanto tempo mudar alguém, sendo que você mesmo já é muito difícil. E eu concordo muito com isso. E eu queria trazer um pouco da parábola do filho pródigo, que eu ouvi no último culto que eu participei. E ela tá em Lucas 15, do 11 ao 32, de uma forma completa, assim. Vou trazer a parte do que eu quero evidenciar para vocês, mas compreendam o que eu quero trazer. A principal coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que os sentimentos ruins, sentimentos que empobrecem, sentimentos mesquinhos, sentimentos, assim, tão pequenos, frequências tão baixas, podem vir, sim, de pessoas que convivem conosco, que desfrutam da mesma situação que nós, que estão por perto, sabe? E eu acho que isso é um alerta mesmo, no sentido de, não assim, não confie em ninguém, porque todas as pessoas, até as que estão perto de você, querem te prejudicar, mas no sentido de, não criem expectativas sobre pessoas, sabe? Eu falo que a minha maior expectativa, ela vem do Senhor, ela vem dos céus, e assim, até as pessoas que nós mais amamos podem nos chatear, não por não gostar de nós, mas por não saberem lidar com as próprias emoções, por não conseguirem desfrutar da própria realidade. Infelizmente, existem pessoas que nunca vão se contentar com a sua prosperidade, com a sua felicidade, com as suas realizações, e isso é muito nítido, assim. Então, quando eu trago isso, é realmente uma forma de te ajudar a entender que a sua felicidade não pode depender do que o outro sente ou demonstra por você. Vou ler aqui para vocês Lucas 15, no versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles, e não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? E aí, gente, olha aqui. Nesse momento ele fez essa reflexão, né? Ele falou: gente, olha o que eu tô me sujeitando aqui pelo simples fato de acreditar que eu poderia viver minha vida distante ali. E vocês precisam entender que essa história, ela tá associando o filho que saiu da casa do pai, mas fazendo uma analogia dos filhos de Deus, escolhendo não estar perto de Deus. Ele se colocou no caminho de volta de casa e pensou: eu vou falar com meu pai. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus empregados. Ele falou assim: os empregados do meu pai, eles comem melhor que eu aqui, né? Eu tô tentando comer comida dos porcos e eu não tô conseguindo. Deixa eu voltar lá, eu vou falar: pai, olha, eu errei com você, eu sei que eu não devia ter pedido isso. E eu acredito que ele deve ter sentido uma vergonha muito grande. Mas ele virou e falou assim: eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, você pode me deixar, né, viver aqui como um empregado? E aí o pai falou aos seus servos assim: gente, venham depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, colocam um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e nos alegrarem.
nos alegrarmos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar a volta desse filho. Aí, aqui vem a parte mais interessante dessa história, que é o que eu quero falar com vocês. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ele ouviu música e dança. Então, ele chegou, acredito naquela curiosidade, né? Nessa parábola que Jesus quis dizer foi que ele chegou e ele não viu a cena, né? Porque ele não estava perto. Talvez ele tinha manifestado até antes essa insatisfação, então ele não entendeu o contexto, ele só entendeu que o irmão reapareceu lá. Aí, ele chamou um dos servos e falou, o que está acontecendo aqui? E ele respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque ele recebeu ele de volta são e salvo. Estava bem. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Imagina. Que ele voltou. Meu pai tá fazendo uma festa. Como assim? E aí ele respondeu pro seu pai, olha, todos esses anos eu tô trabalhando aqui, igual um escravo, dando minha vida por essa família. Eu nunca desobedeci às suas ordens, mas você nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse filho, e aí ele fala assim, que esbanjou dos seus bens, com prostituta, você mata um novilho para ele. Indignado, né? Como assim? Você tá louco? Por que você tá fazendo isso? Você não percebeu o que ele fez, não? E aí o pai falou assim com ele, meu filho, você tá sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão. E nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E aí, aqui nesse momento, nós conseguimos contemplar, gente, uma realidade, assim, muito, muito verdadeira. No versículo 31, ele fala assim, você tá sempre comigo, meu filho, e tudo que eu tenho é seu. A minha reflexão aqui é que, às vezes, existem muitas pessoas ao nosso redor que elas poderiam perfeitamente desfrutar das mesmas coisas que nós, mas elas preferem sentir inveja. E o que o sentimento de inveja gera dentro de nós? Não é apenas o desejo de querer o que o outro tem. O sentimento de inveja faz com que nós desejemos que o outro não tenha o que ele tem. Então, não é nem sobre você ter ou não ter necessariamente, mas é sobre o outro não ter o que ele tem. E na maioria das vezes, né, é o que faz ele feliz, é o que faz ele desfrutar. Então, não é você olhar para uma pessoa grávida e pensar assim, nossa, eu queria tanto ser mãe. É você olhar e falar assim, nossa, ela não tinha que ser mãe. Ou você ver, né, a promoção de uma pessoa que você ama. E você fala assim, nossa, gente, eu queria tanto também, né, ser promovida, ia ser tão bom. Aí você virar e falar assim, não, por que ela foi promovida? Tinha que ter sido eu. Então, não é só o desejo de ter o que a outra pessoa tem, é realmente desejar que aquela pessoa não possua o que ela está possuindo. Porque que nesse caso, vocês concordam comigo, o irmão tinha tudo o que o outro irmão estava desfrutando naquele momento. Ainda que ele tenha saído de uma forma rebelde, né, rebelde mesmo, o irmão, com a consciência de que ele não teria prejuízo em absolutamente nada com o retorno do irmão, ele preferiu se indignar, não participar da festa e ainda falar com o pai. Ele saiu, ele fez o que ele queria, ele foi extremamente infiel e insubordinado aos seus direcionamentos, né? E aí você recebe ele com uma festa. Olha para vocês verem, um irmão mais velho, e aí a gente analisa a situação num todo, né? O irmão mais velho, normalmente, ele tem mais carinho, ele tem mais condição de observar o irmão mais novo, né? De uma forma diferente. O irmão mais velho tem responsabilidade, muitas vezes, ali sobre o irmão mais novo, de querer que ele cresça, de querer que ele esteja bem. Então, você vê que ele não só não gostou que ele voltou, como ele também não se importou quando ele foi. Muitas das vezes nós teremos a frustração de lidar com pessoas que não desejam o nosso bem, que não desejam a nossa prosperidade, que não querem que nós alcancemos o que nós estamos alcançando, e não só isso, que torcem para que isso não aconteça. E aí eu falo com você, gente, que nós precisamos a cada dia clamar mais pela graça de Deus sobre as nossas vidas, proteção de Deus em nossas vidas. Nós precisamos verdadeiramente assim dedicar o nosso coração a compreender, né, que a força que existe em Deus através de nós é muito maior do que qualquer outro sentimento negativo, mas ao mesmo tempo tirar o nosso coração das expectativas das pessoas, sabe? E entender que até as pessoas que estão mais perto de nós podem nos decepcionar. Queria trazer vocês para esse lugar de reflexão, não só no lugar de alerta, mas também no lugar de conselho,
de certa forma, assim, né? Uma dica, né? Não vou nem falar conselho, assim, que às vezes eu também me pego pensando assim, nossa, mas que é isso, gente? Eu ia querer tão bem pra essa pessoa, eu ia querer que ela fosse tão feliz. Por que, né, que ela tá fazendo isso? Por que ela deseja isso? Mas no final das contas, é importante que a gente entenda que esperar em Deus, confiar em Deus, descansar em Deus é o nosso melhor direcionamento, é a nossa melhor escolha. E nesse momento também eu aproveito para fazer uma reflexão de que esse filho voltou pro braço dos pais, né? E que ele entendeu que lá ele teria acolhimento. Mas ainda assim ele foi assim, né, muito envergonhado, falando, olha, eu queria saber se eu posso ser um dos seus empregados. E aí o pai fala assim, não, de jeito nenhum, empregado? Como assim? Você vai vir pra cá, vamos fazer uma festa, vamos reunir. Você voltou, meu filho estava perdido, ele foi encontrado. Então, sempre que nós chegarmos diante do lugar certo, nós teremos o que a nossa alma precisa. Então, não busque em pessoas aquilo que você só pode encontrar em Deus. Eu quero fazer uma oração agora com você, para que a cada dia você se liberte das expectativas nos homens e coloque o seu coração diante do Senhor. Deus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada porque o Senhor permanece fiel, muito obrigada, Deus, porque hoje nós temos condição de ouvir essa palavra. Obrigada, Pai, porque mesmo em meio aos desafios, às adversidades, o Senhor permanece falando conosco, permanece perto de nós. E eu descanso, Senhor, nessa certeza de que, independente das circunstâncias, o Senhor continua cuidando de mim, o Senhor continua guardando meu coração, o Senhor continua transformando o pranto em festa. E os seus braços estão sempre abertos para nós, Pai. Eu te peço que o Senhor traga sobre nós a clareza de que nós não devemos, Senhor, construir as nossas expectativas em uma areia. E quando eu falo na areia, Pai, é um lugar extremamente instável, um lugar em que nós não temos um firme fundamento e que a qualquer momento pode desmoronar, Pai. Te peço que a gente venha construir as nossas expectativas sobre a rocha, que é o Senhor, que nós venhamos, ó Pai, construir os nossos desejos, as nossas metas, os nossos planos no Senhor, buscando sempre sua direção, buscando sempre a clareza que existe nos céus, buscando sempre a paz que excede todo entendimento, para que nós desfrutemos, ó Pai, de uma verdadeira abundância e felicidade plena. Te entrego as nossas vidas, eu te entrego esse momento, e eu te peço que o Senhor fortaleça o nosso coração nesse momento, diante de toda e qualquer situação que tire a nossa força e o nosso ânimo, Pai. Em nome de Jesus, amém. E eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês sentirem, compartilhem com alguém.